Um rei sem coroa. Esse é o bodybuilder que é ídolo de muitos e que é considerado um dos físicos mais bonitos que o esporte já viu. Só que além de nunca ter conseguido vencer o Mr. Olímpia, ele carrega outras dores que provavelmente devem ser ainda piores. O sultão da simetria, por conta dos sacrifícios do esporte, batalhou contra vários problemas como uma insuficiência renal, coágulos e até, infelizmente, ter que amputar uma perna. Será que ele se arrepende de algo? Todo esse esforço valeu a pena? Nesse vídeo a gente vai conhecer a história de Flex Wheeler, o fisiculturista que precisou amputar uma perna. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Flex Wheeler é sem sombra de dúvidas uma das maiores lendas do fisiculturismo, mas infelizmente nos últimos anos ele tem passado por complicações com relação à sua saúde, sendo que a consequência mais grave foi ter que amputar uma perna. É claro que não podemos fechar os olhos de que um dos grandes responsáveis por essa drástica condição foi por conta da sua profissão, que exige demais do físico e do abuso de esteroides anabolizantes, não é? Bom, dito isto, vamos conhecer um pouquinho mais então sobre a história do grande sultão da simetria. O início de tudo. Kenneth Flex Wheeler nasceu em 23 de agosto de 1965 e foi criado em Fresno, na Califórnia. Sua infância foi bem complicada, tendo crescido na pobreza em sua cidade natal. Para piorar a situação, quando criança, Wheeler sofreu abuso infantil e demonstrou tendências suicidas. Fora isso, ele ainda tinha muitas dificuldades na escola por conta da dislexia que sofria. A vida do cara parecia estar fadada ao fracasso, mas nos esportes o pequeno Kenneth se encontraria e se tornaria uma nova pessoa. Flex mandava bem nas modalidades que praticava, mas ele tinha dois amores que se sobressaíam, Um foi as artes marciais, que foi então seu primeiro amor, a gente pode dizer assim. Sua outra paixão foi a musculação. Começou ainda na adolescência, quando tinha apenas 44 quilos. Ele tinha até o apelido de Skinny Kenny, que significa aí Kenny Magrelo. O futuro monstro também se viciou na arte de levantar peso e ver o seu corpo ir se transformando. Com o rapaz se destacando nos esportes e principalmente nessas duas artes que citei, uma outra característica sua também, que era o seu diferencial, era a sua flexibilidade. Foi daí até que surgiu o seu apelido, que incorporaria no seu nome, ficando conhecido então como Flex, de flexível, Flex Wheeler. E olha só que curioso, Assim como um de seus maiores rivais e o rei do esporte, o Ronnie Coleman, Flex também chegou a ser policial. Só que, no seu caso, ele ficou bem menos tempo do que o Ronnie, Que o Ronnie chegou, inclusive, a ganhar um Olímpia sendo ainda policial. Após essa curta carreira como policial, o Wheeler se concentrou ali em tempo integral em se tornar um fisiculturista profissional. Ele competiu pela primeira vez em 1983, mas foi vencer o seu primeiro campeonato só em 1985. A profissionalização só viria anos depois, em 1992, quando ele ganhou o seu Pro Card, vencendo o overall do tradicional USA Championships na categoria pesada. Ter se tornado profissional pode ter demorado, naquela época era bem mais difícil do que hoje, Porém o Flex ele já chegou com um físico pronto praticamente para dar trabalho para os maiores. O seu corpo não era extremamente gigantesco como o de alguns freaks, mas a sua classe ao pousar, a sua proporção, os músculos arredondados e a sua simetria eram extremamente ali os seus diferenciais. Não à toa, ele ganhou o apelido de Sultão da Simetria. A partir daí, a sua carreira foi meteórica, Para se ter ideia, no ano seguinte da profissionalização, ele já venceu o Arnold Classic Ohio, que é o segundo campeonato mais importante do mundo, e estreou no Olímpia em segundo, ficando atrás apenas de Dorian Yates, que é uma outra lenda também, Parecia apenas questão de tempo até ele se tornar o melhor do mundo, só que no ano seguinte, quase que uma tragédia acabou com a sua carreira. Em 1994, ele se envolveu em um acidente de carro quase fatal, que poderia tê-lo deixado paralisado para sempre, Isso acabou fazendo ele cair em depressão, só que ele não deixou se abalar por muito tempo, Ele retornou aos treinamentos quase que da estaca zero e depois desse ano todo de recuperação, rapidamente ele voltaria então ao topo do fisiculturismo. Depois disso, ele ganhou mais 3 Arnolds em 97, 98 e 2000, além de pegar mais 2 vices de Mr. Olímpia em 98 e 99, ficando atrás somente do The King, É meio difícil ganhar dele, Flex fez parte aí da era de ouro do bodybuilding e
deu azar e sorte, ao mesmo tempo, né, de ter competido com as lendas dessa época. Durante esse período, ele ganhou também a não tão agradável reputação de ser arrogante ao seu excesso de confiança, né, se a gente pode dizer assim. Wheeler ele atribuiu isso à necessidade de compensar a sua insegurança e a sua timidez, né, de quando ele era criança, jovem, né, onde ele tinha todos aqueles problemas que a gente já comentou. Só para não deixar passar batido, tem um vídeo que sempre viraliza nas redes sociais, que é de um bodybuilder ali no shape, andando na praça e na praia, com as pessoas totalmente hipnotizadas olhando para ele, devido, é claro, ao seu físico absurdo. Esse cara é o Flex, né? Essa matéria foi feita em 96 e foi feita na praia de Santa Mônica, na Califórnia. Enfim, infelizmente Flex Wheeler nunca venceu o Mr. Olympia e ele é considerado por muitos o rei sem coroa do esporte. O Arnold, por exemplo, diz que o sultão da simetria foi um dos maiores que já viu, e o Coleman afirmou que o Wheeler foi o melhor fisiculturista contra ele quem competiu na vida toda. Só que a carreira de Flex terminou meio que obrigatoriamente por conta de um problema que o atormentaria durante anos e que traria consequências bem maiores: problemas renais e a amputação da perna. Em 1999, Wheeler descobriu que tinha uma glomeruloesclerose segmentária focal. Parece um trava-língua, né? Esse é um tipo de doença renal, né? É uma das piores que existem. Obviamente, quando saiu a notícia, né, já começaram então a colocar tudo ali, toda a culpa, né, nos anabolizantes, né? Mas apesar das especulações da imprensa, Wheeler deixou claro que a condição era hereditária. Só que não sejamos ingênuos também, né? O uso de drogas ali provavelmente acelerou o aparecimento desse BO que ele poderia ter vindo mais tarde ou não com tanta força como veio, né? Wheeler anunciou sua aposentadoria do fisiculturismo competitivo no seu auge, em 2000. Ele ainda tentou prolongar a sua carreira depois disso, né, tendo feito mais algumas competições até 2003, incluindo o Olympia de 2002, né, que ficou em 7º. Mas aí ele viu que não dava mais mesmo e finalmente parou. Em 2003 ele recebeu um transplante de rim e continuou com a sua vida. Ele voltou a focar no seu amor ali por artes marciais e sempre, né, com muita moral no meio do bodybuilding, é claro. Tanto que em 2017 a Classic Physique ainda estava engatinhando, né, começando ali, fizeram um convite para que ele subisse no Olympia, né, mais como uma forma de homenageá-lo mesmo, né, e dar visibilidade a essa nova categoria, né. Muita gente é fã dele, aí com certeza iria assistir, né. O físico dele estava longe de ser como era antigamente, mas ele foi lá e subiu pegando a 15ª colocação, lembrando que ele já estava ali com seus 51 anos de idade, né, bem demais, né. Isso foi só um detalhe, né. O importante foi que os novos fãs da época puderam ver a lenda nos palcos novamente. Só que outros problemas de saúde começaram a atormentá-lo, até que em outubro de 2019, Flex teve que ser submetido à amputação de sua perna direita, bem abaixo do joelho, devido a problemas no sistema vascular circulatório. Wheeler disse que a decisão de amputar foi devido às crescentes dificuldades de circulação na perna, e que se não fizesse isso, o final poderia ser fatal, né? Muito triste. Alguns profissionais médicos afirmaram que o que levou à necessidade da amputação da perna de Wheeler foi um acúmulo de coisas, né? O seu problema renal teve também responsabilidade, assim como lesões nas pernas que ele recebeu ali durante os treinamentos em artes marciais, seu acidente de carro em 94, seu transplante de rim em 2003, tudo isso somado, né, resultaram em problemas de circulação a longo prazo. Na época mesmo, com a cirurgia da amputação de uma perna, Flex ainda poderia sofrer com a amputação de outros membros por conta do bloqueio que ainda existe em suas artérias. Flex hoje. Bom, pelo menos ao que parece, a saúde de Flex após toda essa tormenta, né, dos últimos anos está estável. Ele conseguiu melhores condições para tratar de seus problemas de circulação, né, aparenta estar bem na medida do possível. O Flex se tornou um treinador de transformação corporal de sucesso, né, com a sua própria linha de suplementos, e lançou o seu próprio show aí de bodybuilding em 2023. O astro também é embaixador da marca de géis analgésicos chamadas de Hemp, que, segundo ele, ajudam no tratamento da dor de amputação das pernas, né? Aliás, o Flex ele colocou uma prótese e ele consegue se locomover numa boa. O seu Instagram conta com mais de 850 mil seguidores, né? E ele segue sendo aí uma das maiores personalidades do esporte, que cada vez mais cresce, né? Não só no Brasil como no mundo todo. Flex Wheeler é uma lenda do esporte e continuará sendo respeitado e admirado pelos fãs da musculação durante a eternidade. Mas aí, você conhecia a história do sultão da simetria?
Qual outra história aí de algum outro fisiculturista famoso, algum outro bodybuilder você quer ver aqui no canal? Escreve aqui embaixo a sua sugestão, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias, então se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder as notificações, e é isso. Até o próximo, tchau!